Eu quero cumprimentar a todos e a todas e parabenizar os organizadores deste brilhante evento que se esforçaram, né, se empenharam ao máximo para que esse evento ocorresse da maneira como vem ocorrendo. Parabenizá-los pelo tema escolhido, Diplomacia do Desenvolvimento Sustentável, Diálogo Internacional a serviço do meio ambiente e dos homens. Esse tema, atrelado a dois eventos importantíssimos igualmente, que é o segundo Congresso Internacional de Diplomacia de Sustentabilidade e o primeiro Congresso de Diplomacia de Sustentabilidade no Brasil. É com muita honra e muito orgulho poder participar deste evento. Como o próprio nome diz, é um diálogo. Este artigo que eu irei apresentar, melhor dizendo, o tema deste artigo que eu irei apresentar, obviamente está em construção, ele está em desenvolvimento. Então, eu vou trazer à baila, compartilhar com os senhores e as senhoras, com os participantes que estão nos abrilhantando neste momento em assistir esse evento, em participar desse evento, o assunto está em construção. Eu sou estudante de doutorado, me chamo Luiz Henrique, e participar desse evento, para mim, é extremamente importante e enriquecedor, por vários motivos. Um dos motivos, é pelo fato de que a dissertação, o meu tema de dissertação no mestrado, foi voltado para a questão da sustentabilidade e do meio ambiente, mais especificadamente voltado para o infeliz desastre, que chamam de desastre, mas na verdade eu creio que foi uma imprudência, uma imperícia, um crime com relação ao rompimento da barragem de Fundão em Mariana, em Minas Gerais, né? Que comprometeu todo o ecossistema, enfim. Então, participar do evento com este assunto, com este tema, é muito enriquecedor para qualquer pessoa, ainda mais para um pesquisador, um estudioso como eu, na área do meio ambiente e sustentabilidade. O que eu quero compartilhar com vocês, esse diálogo que eu quero trocar com vocês, dentro dessa questão da diplomacia, desenvolvimento sustentável, tem a ver com a Noruega. A Noruega é um país que investe muito no Brasil já há muitos anos, há mais de 10 anos. Investe bilhões de dólares no Brasil. E eu mesmo, estudando a Noruega, estudando esse tema, esse assunto dessa cooperação internacional entre Brasil e Noruega, venho descobrindo que a Noruega ela está praticamente em toda a região do Brasil. A Noruega é um dos países mais respeitados mundialmente, internacionalmente, está sempre na vanguarda e vem investindo no Brasil já há muitos anos. Mas o que eu quero trazer de reflexão neste diálogo, nesta conversa, é baseado no seguinte tema do meu trabalho de pesquisa, né? Que é intitulado A Noruega e o Paradoxo do Desenvolvimento Econômico Sustentável Investido
no Brasil? Eu já começo com uma provocação e uma reflexão, no sentido desse paradoxo. É o que nós vamos conversar no decorrer deste encontro, desse brilhante evento, né? Se é que existe um paradoxo ou não, de que forma trabalhar com essa questão. Então, como eu bem relatei, existe, de fato, um investimento fantástico. Posso dizer fantástico porque o volume é muito grande. E no decorrer da apresentação, vocês vão verificar que a Noruega, como eu já disse, repito, está praticamente em todas as regiões do Brasil. A Noruega, no Brasil, ela vem investindo em vários segmentos, né? Em vários segmentos. A questão do petróleo, da soja, a questão do marítima, energia renovável, em vários segmentos. E o meu questionamento, o ponto de reflexão, está justamente nessa questão do desenvolvimento econômico mais sustentável. Como está isso? Será que esse desenvolvimento econômico está sustentável? Está alinhado com as prerrogativas e com o plano de preservação do meio ambiente? Ou o crescimento econômico é a qualquer custo? Essa é a reflexão. Como eu bem disse, de fato, a Noruega é um país respeitado, com muitos investimentos, no Brasil, principalmente, porque o tema é voltado para o investimento da Noruega no Brasil. Então, eu gostaria de apresentar para vocês, agora nesse momento, um mapa do Brasil que está pontilhado, né, em azul. Bom, esses pontos azuis, se é que dá para vocês verem, porque o fundo é azul claro, mas existem uns pontos no mapa do Brasil um pouco mais escuro, também em tom azul. Esses pontos, espero que vocês consigam ver, estejam vendo bem, é onde encontra-se as empresas ligadas, as empresas que fazem parte do grupo da Noruega, em vários segmentos, como eu já relatei para vocês. Observem que está praticamente em todo o Brasil, ficando de fora talvez um ou dois estados, mas em alguma coisa, em algum momento, existe um ponto de investimento da Noruega no Brasil. Eu mesmo fiquei surpreso durante essa pesquisa, confesso aos senhores, que eu não imaginava que a Noruega estivesse investindo ou estivesse com essa dimensão tão ampla em praticamente em todo o Brasil. Então, através desse mapa, nós podemos visualizar isso, né? Que a Noruega realmente está em praticamente em todo o território brasileiro. Os investimentos da Noruega no Brasil, sem as transferências de ativos, perfazem. Isso são os dados até de 2018, né? Nós estamos em 2020. Então, em até 2018, os investimentos do período de 2017 a 2018, melhor dizendo, da Noruega, ficou na casa dos 25,5 bilhões de dólares. 25 bilhões de dólares, né? A Noruega também é uma grande geradora de emprego no Brasil. Empregos diretos e empregos indiretos. Então, e soma, a Noruega chegou a somar entre 2000
2017 e 2018, 900 milhões em pagamentos de impostos. Então, observem que a Noruega, ela tem contribuído com a questão de geração de empregos, diretos e indiretos, pagamento de impostos, um volume assustador de investimento econômico no Brasil, principalmente na floresta amazônica. E eu quero compartilhar com vocês esse resumo aqui, né? Ou seja, as companhias, né? A quantidade de companhias que fazem parte do grupo da Noruega, que a Noruega está envolvida no Brasil. Vejam vocês, 145 empresas do ramo marítimo, que está ligado com a questão do petróleo, questão marítima, principalmente ligada com a questão do petróleo. Três de energia renovável e 71 de outros segmentos. Como a questão da as empresas de minério, né? As mineradoras. Então, as empresas da Noruega, que fazem parte do grupo da Noruega, e com ou sem subsidiária, ou empresas associadas, né, somam esse volume de quantidade de empresas que fazem parte do grupo, que desenvolvem uma economia no Brasil. A parceria da Noruega com o Brasil de cooperação, esse acordo de cooperação, já vinha ocorrendo na Noruega há mais de 10 anos, já dos governos anteriores, obviamente, Lula, Dilma, Temer, e agora com o atual governo, do atual presidente da República do Brasil, senhor Jair Messias Bolsonaro, e está nessa tentativa de permanecer esse acordo de cooperação. É o que nós vamos verificar um pouco mais adiante. Como está essa relação com a Noruega e o atual governo do Brasil. Então, como eu havia relatado, a Noruega ela vem realmente desempenhando um papel muito importante no Brasil, com geração de empregos, pagamento de impostos. Mas o título da pesquisa é justamente nesse contexto, né? A Noruega e o paradoxo do desenvolvimento sustentável investido no Brasil, né? O desenvolvimento econômico sustentável investido no Brasil. Por que um paradoxo? É um ponto de questionamento que eu estou trazendo à baila para reflexão, para discussão, para traçar um diálogo. Será que existe esse paradoxo? Tem um paradoxo? E por quê? E por que seria um paradoxo? Por que seria um paradoxo? Existe alguma ambiguidade na atuação da Noruega no Brasil? Existe alguma ambiguidade? Será que esse papel é ambíguo? É ambíguo? O papel da Noruega no Brasil é ambíguo? Porque, veja, dentre várias empresas que atuam no Brasil, do grupo da Noruega, nós temos a Hydro Alunorte, que ficou muito conhecida em 2018, quando acabou cometendo o descuido, não teve a cautela e acabou deixando vazar bauxita no Pará, comprometendo boa parte da diversidade do ecossistema e poluindo as águas e contaminando toda a cadeia produtiva
e do meio ambiente daquela região. Inclusive, comunidades ribeirinhas foram atingidas. Então, por isso, eu estou trazendo aqui para os senhores este exemplo da Hidroalunorte, referente a esse acidente do rompimento lá, do vazamento da bauxita no Pará. Então, vejam vocês, para ilustrar o que estou relatando, aqui tem uma imagem da Hidroalunorte, no Pará. No Pará. Vejam pela imagem que até a própria atividade que a Noruega desenvolve através da Alunorte, da Hidroalunorte no Pará, essa imagem já é assustadora, um pouco comprometedora, porque a questão do desmatamento, do impacto ambiental, do ecossistema. Então, está se questionando, na verdade, eu estou questionando, trazendo à baila essa reflexão. Será que o crescimento econômico é a qualquer custo? Ou ele tem que ser um crescimento econômico sustentável, com responsabilidade, com solidariedade? É um questionamento, né? O trabalho está em desenvolvimento, a pesquisa está em desenvolvimento. Estou trazendo para os senhores uma reflexão para traçarmos um início de um debate, de um senso crítico, com pesquisa empírica, com dados de realidade, para que possamos, se é que iremos conseguir, chegar a uma conclusão. Não hoje, neste evento, obviamente, né? Quando eu falo nós, eu estou falando a minha própria pessoa, porque eu estou pesquisando esse assunto. Mas, então, o nós, no sentido hoje, dessa reflexão, neste evento. Trazer algum apontamento, alguma sugestão, inclusive, será muito bem-vinda. Algum senso crítico será muito bem-vindo para a construção e desenvolvimento desta pesquisa. Eu relatei para os senhores e para as senhoras e para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, que a Noruega vem investindo no Brasil há muitos anos, né, de governos anteriores, e agora na tentativa de permanecer com esse acordo de cooperação com o atual governo. Então, nesse sentido, recentemente, há uns meses atrás, houve uma reunião com o ministro do Meio Ambiente do Brasil, Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente do Brasil, Ricardo Salles, teve um encontro com o embaixador alemão e o embaixador norueguês. Então, da esquerda para a direita, nós temos o George Victor, desculpa se a pronúncia não é assim, me perdoe, George Victor, que é o embaixador alemão, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. E agora, aqui no meio, ao centro dos dois, entre Ricardo Salles e o embaixador da Alemanha, está o embaixador da Noruega, Niels Juniger. Me perdoe também se a pronúncia não está correta. Mas a ideia é ilustrar para os senhores, né, essa tentativa. Aqui está, à direita, Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente do atual governo Jair Messias Bolsonaro. Como o tema
é a questão se há um paradoxo, se existe um paradoxo. Eu trouxe para ilustrar também e contribuir com esta pesquisa um ponto de reflexão de um biólogo que é norueguês, que reside no Brasil há muitos anos. Ele é um pesquisador, biólogo e norueguês, residente no Brasil. O nome dele é Leira Torkjli. O Leira escreveu um livro e traduziu agora recentemente para o português. Um livro intitulado A Luta pela Floresta. Este livro do pesquisador e biólogo norueguês, repito, que reside no Brasil, na região da floresta amazônica, ele é um grande pesquisador. Ele mesmo sendo norueguês, ele fez uma crítica, ou pelo menos levantou uma polêmica, um ponto de reflexão nesta obra. No seguinte aspecto, ele está questionando esse papel ambíguo da Noruega com o Brasil no sentido de preservação do meio ambiente e do ecossistema, especificadamente, principalmente da floresta amazônica. Ele diz que ao mesmo tempo em que ele, o autor do livro, o Leira, o biólogo, ele diz que ao mesmo tempo a Noruega faz muitos investimentos econômicos, de geração de empregos diretos e indiretos no Brasil, de pagamento de impostos, e que também, supostamente, a Noruega também investe bilhões de dólares no sentido de combater o desmatamento, de combater a biodiversidade, de combater a poluição, ao mesmo tempo que ela investe nesse combate para preservar um meio ambiente sustentável, ao mesmo tempo ela também contribui para, de uma certa forma, prejudicar o meio ambiente como um todo, mais específico da floresta amazônica. Porque, como eu já apresentei anteriormente, a Noruega ela está praticamente representada em toda parte do Brasil por algum segmento ou por alguma empresa do grupo. Então, ele coloca como crítica, como ponto de questionamento, essa questão ambígua, esse paradoxo do investimento da Noruega no Brasil. Para servir de alerta nesse sentido. Então, o ponto a refletir com relação a esta pesquisa que eu estou desenvolvendo é a seguinte: a hipótese de trabalho, qual seja, né? De que interesse de ordem política diplomática e de desenvolvimento econômico do Brasil justificam o aprofundamento da parceria com a Noruega, consideradas estratégias porque estão baseadas em prioridades de políticas de governo de ambos os países na busca de soluções conjuntas. Então, eu vou repetir, né? A hipótese do trabalho, qual seja a de que interesses de ordem político, diplomática e desenvolvimento econômico social do Brasil, que justifiquem, né? Que justificam o aprofundamento dessa parceria entre Noruega e Brasil. Já começa a pontuar também
esses questionamentos. Tá. Então, diante dessa abordagem que eu trago para os participantes, os senhores, as senhoras, os participantes, diante desse cenário que vivemos, existe algum paradoxo? Existe alguma questão ambígua? Como eu relatei no início, a Noruega está tentando manter, ela vem tentando, desde que o atual governo assumiu, ela vem tentando manter uma política de parceria, política no sentido de manter o projeto, de manter a cooperação com o atual governo nesses investimentos que ela já vem fazendo ao longo dos anos com o atual governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas, em razão dessa dificuldade de aproximação com o atual governo e também porque líderes da Noruega e entidades de ONGs ligados também à Noruega vêm fazendo críticas e questionando a falta de políticas públicas e de prioridade e de investimento do atual governo e na preservação do meio ambiente economicamente sustentável. Inclusive, comprometendo os direitos humanos, especificadamente, principalmente dos indígenas e dos quilombolas. Então, veja, ao mesmo tempo, a Noruega critica o governo, e deve criticar mesmo, nesse sentido, se realmente o atual governo está deixando, ou deixa a desejar, né? Ou melhor dizendo, para não ser redundante, deixa a desejar, mas se o atual governo não está comprometido com políticas públicas efetivas para a preservação de um meio ambiente sustentável, pela preservação do meio ambiente sustentável, pela preservação dos povos das terras indígenas e quilombolas, pela questão climática, pela questão do combate às queimadas, se de fato o governo atual não está atuando de forma a contento, deve realmente receber críticas e pontuar essas questões negativas do atual governo nesse sentido. Mas, por outro lado, como o próprio escritor norueguense, né, que escreveu o livro A Luta pela Floresta, relatou, a Noruega também, em alguns momentos, deixa a desejar nesse sentido. Então, por isso, o artigo que eu estou desenvolvendo fica essa questão ambígua, paradoxal, contraditório, enfim. Como a Noruega não está conseguindo ter uma aproximação mais efetiva com o atual governo do Brasil, o atual governo brasileiro, ela está deixando de investir ou pelo menos já deixou de investir, melhor dizendo, ela deixou de investir já no primeiro semestre de 2020, agora recente. Vejam vocês, 15 bilhões só no primeiro semestre. Tudo em razão da crítica ao atual governo e da falta de aproximação do atual governo, deixou de investir no Brasil, nesse primeiro semestre de 2020. Para concluir o nosso diálogo, a nossa conversa, porque é uma síntese, uma pequena síntese, para trazer a baila, trazer a reflexão, trazer esse questionamento dessa diplomacia entre os países,
o questionamento dessa diplomacia do desenvolvimento sustentável, o diálogo internacional a serviço do meio ambiente e dos homens. Eu trago para reflexão, para todos nós, algumas indagações. Obviamente, talvez não tenhamos as respostas hoje. Talvez eu não tenha essa resposta hoje, talvez nem consiga ter essa resposta no final da pesquisa. Mas gostaria de deixar alguns pontos de reflexão, algumas indagações. Como atingir a diplomacia e sustentabilidade entre Noruega e Brasil diante desse cenário? Esse cenário que eu relatei. Qual seja, a Noruega já vem investindo há mais de 10 anos no Brasil, parcerias de cooperação internacional com governos anteriores e agora com dificuldade com o governo atual. Ao mesmo tempo, ela é uma geradora de empregos diretos e indiretos, de bilhões de dólares em vários segmentos, como eu já relatei, mas, ao mesmo tempo, também ela contribui para o desequilíbrio, em alguns momentos, do meio ambiente sustentável, da questão climática, como o próprio, repito, o rompimento lá da bauxita, no Pará, pela Hidroalo Norte. Então, como atingir essa diplomacia e sustentabilidade entre Noruega e Brasil? Buscar esse ponto de equilíbrio. A outra indagação é como romper com esse suposto paradoxo. Se é que há um paradoxo, como romper com esse suposto paradoxo? E a postura ambígua da Noruega, inclusive com críticas ao atual governo, Jair Messias Bolsonaro, né? E a outra pergunta é, em que medida é realmente vantajoso manter nesses moldes o acordo de cooperação entre os dois países? Em que medida é realmente vantajoso manter nesses moldes o acordo de cooperação entre os dois países? E a quarta e última indagação, é possível mensurar, será que é possível mensurar o interesse econômico e o interesse político da Noruega no Brasil? Será que é possível mensurar? O interesse é econômico? O interesse é político? Ou o interesse é de cooperação? Ou o interesse é de responsabilidade e de solidariedade, de diplomacia? São apenas questionamentos. Então, para concluir, eu quero, quer dizer, na verdade, eu acabei de concluir essa fala, esse diálogo, e mais uma vez parabenizo os organizadores deste brilhante evento do 2º Congresso Internacional de Diplomacia de Sustentabilidade e do 1º Congresso de Diplomacia de Sustentabilidade no Brasil. E o tema principal, cujo tema principal desses dois congressos é a diplomacia no desenvolvimento sustentável, diálogo internacional a serviço do meio ambiente e dos homens. Então, muito obrigado pela oportunidade e deixo aqui essas reflexões, esse diálogo, este bate-papo e aguardo as possíveis sugestões, apontamentos, indicações de literaturas para enriquecer esta pesquisa. Muito obrigado a todos pela atenção.